Olá pessoal do Papo de Mãe, eu sou a doutora Franciele, pediatra, e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre como falar com crianças sobre morte e todos os aspectos e os mitos que estão envolvidos no processo de luto infantil. A morte, apesar de fazer parte do ciclo da vida, é um tema que causa um desconforto, um assunto para o qual nós não estamos verdadeiramente preparados para conversar e que pode até levar a uma certa desorganização emocional. Isso porque exige que a gente entre em contato com sentimentos e emoções muito dolorosas que estão envolvidas na perda de um ente querido. Por isso, eu sempre falo que o luto é vivido e elaborado em família. É no amor e no conforto dos familiares que nós encontramos forças para suportar o processo de luto. E com as crianças não é diferente. Desde os mais pequenininhos até os maiorzinhos, todos eles passam pelo processo do luto infantil. Engana-se quem acredita que a criança, por ser muito imatura, não entende o que está acontecendo e não é capaz de enlutar-se. Esse é um mito. As crianças percebem a ausência da pessoa querida, notam a mudança no clima da casa, percebem as alterações nas emoções dos seus familiares. E de acordo com a sua idade, com o seu grau de compreensão daquilo que está acontecendo, elas reagem e expressam seus sentimentos de diferentes formas. Muitas vezes uma irritabilidade, uma alteração no apetite ou no padrão de sono, ou até mesmo uma regressão no comportamento. Então, aquela criança que não fazia mais xixi na cama e que volta a fazer xixi na cama. Aquela criança que não pedia mais a chupeta e que volta a pedir a chupeta. Elas estão nos sinalizando que estão passando por um momento difícil e que precisam de ajuda para entender e expressar os seus sentimentos. Algumas crianças podem, inclusive, apresentar atitudes mais hostis, até mesmo agressivas, e na verdade essas atitudes nos revelam um sentimento de culpa. As crianças têm uma tendência a serem egocêntricas e a acreditarem que algo acontece ou deixa de acontecer por alguma atitude que elas tiveram. Por isso é tão importante a presença de um cuidador, de um familiar com quem a criança tem um vínculo afetivo muito forte e uma relação de segurança, para responder às suas perguntas, acolher essa criança, afirmar quantas vezes for necessário que o que aconteceu não é culpa dela e ajudá-la a entrar em contato com os seus sentimentos e a entendê-lo. Percebam que eu não falei distrair a criança e direcioná-la para uma brincadeira. Isso porque esse é outro mito envolvido no processo de luto infantil. O lúdico é uma ferramenta muito importante para ajudar a criança, mas não no sentido de distraí-la, e sim para ajudá-la a entrar em contato com os seus sentimentos através de histórias, de desenhos, de tabela de emoções, até mesmo de um álbum de lembranças. A criança que está enlutada, ela quer ser ouvida, ela quer ser acolhida, ela quer ajuda para entender e ajuda para se lembrar de quem partiu. Outro mito que envolve o processo de luto infantil é o uso de metáforas. Isso não é recomendado, pessoal. Frases como ele está dormindo um sono profundo ou ela fez uma longa viagem podem causar confusão na criança e até mesmo medos e fobias. A criança pode ficar com medo de dormir e não acordar mais, ou de viajar e não voltar mais. Por isso, a conversa deve ser sempre clara e objetiva e fornecer somente aqueles detalhes que são necessários. Por fim, não se preocupe se você se emocionar. Esse é outro mito do luto infantil. Não tem problema nenhum que a criança perceba os seus sentimentos e as suas emoções. Está tudo bem usar esse momento para ensinar a criança que eu estou triste ou estou chorando porque eu tenho saudades.
Afinal de contas, são sentimentos com os quais ela terá contato ao longo da sua vida e que ela começa a aprender agora, no conforto, na proteção e no amor do seio familiar.